Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs, classe rica e abençoada do Senhor. Estamos vivendo dias em que a nossa esperança, que é firme no Senhor, tem se renovado. E essa esperança nos dá a alegria de pensarmos e de planejarmos, quem sabe, nosso retorno à nossa aula presencial, que acredito que em breve acontecerá, e quero pedir a você para que esteja orando por isso, para que em breve possamos estar juntos fisicamente para podermos estudar a palavra do Senhor. Enquanto isso não acontece, vamos estudando por aqui, né? E Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado a entendermos e a conhecermos um pouco mais a sua palavra. Antes de seguirmos, vamos orar, vamos pedir a Deus a sua direção para mais esse estudo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos na tua presença mais uma vez. Te somos gratos, ó Deus, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, de conhecermos um pouco mais a tua palavra, de podermos, ó Deus, adquirir, ó Deus, conhecimento, ó Deus, daquilo que o Senhor nos revela através da tua própria palavra. Sê conosco, ó Deus, sê com cada um que vai estar ouvindo, ó Deus, e participando desta aula, que o Senhor possa estar abrindo o entendimento de cada um para poder, ó Deus, entender e conhecer mais a tua palavra. Mais uma vez quero te pedir de que não seja eu, mas seja o teu Espírito a nos conduzir nesta aula. E que tudo, Senhor, seja para a glória e honra do teu santo e doce nome. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está já aí há algum tempo, né? Estudando o Evangelho de Jesus segundo escreveu João o Evangelista. E a gente já falou aqui várias vezes, e eu acho que é legal e importante ressaltar isso, de que a ideia de João a relatar esses fatos todos que aconteceram na vida de Jesus enquanto aqui esteve, o objetivo de João é justamente de mostrar Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus encarnado que veio para a salvação da humanidade. Nós estamos hoje, vamos estudar o capítulo de número 14, a nossa lição também é de número 14, e o título da lição é até bastante sugestivo, né? Corações aflitos. É interessante a gente pensar um pouco de que os nossos corações se afligem por muitas coisas. Nós somos aflitos talvez até por natureza, né? E a lição de hoje, o texto de hoje vai mostrar um pouco isso, mas vai mostrar ainda muito mais além algumas outras coisas que eu diria que vai transformar esses corações aflitos em corações calmos, corações abençoados, corações suaves. Mas, bom, vamos lá, vamos seguir. O que eu queria te falar primeiro? Bom, segundo assim os textos, né, de João, nós já estamos aqui muito próximos aí de um dos momentos, na verdade, ou do momento mais importante da história para nós, os cristãos, né? Esse é o momento mais importante da história para nós. É quando Cristo
será morto e após 3 dias ele vai ressuscitar. Então esse é talvez o momento mais importante para nós, porque é o grande ápice, a conclusão da obra de redenção, não é? Jesus morrendo pelos pecadores, mas ressuscitando também. É importante a gente ressaltar isso. Bom, é importante também a gente ressaltar de que nessa parte do texto aqui, Jesus está então vivendo os seus últimos dias, os seus últimos momentos aqui na Terra. E esse, com certeza, é um momento de angústia, não é? Jesus vai ser sacrificado em lugar de toda a humanidade. E ele, Jesus, poderia não querer falar com ninguém nesse momento. Poderia, inclusive, impedir Judas de traí-lo. Poderia se retirar para não ser preso. Ou simplesmente ele poderia se isolar, mesmo que fosse num lugar que as pessoas pudessem ter acesso a ele, caso quisessem prendê-lo, mas ele poderia se isolar ali onde ele estava e dizer aos seus discípulos: olha, saiam daqui, não quero mais conversa com ninguém, não quero falar nada, me deixa aqui na minha angústia, me deixa aqui porque eu preciso me preparar para esse momento que eu vou viver, porque é muito complicado, é difícil, porque Jesus também tinha o seu lado humano, não é? Mas o Senhor, na verdade, o que ele faz? Ele escolhe ensinar e, de certa forma, até confortar os corações dos seus discípulos. E por que não dizer o nosso também? Era para Jesus, na verdade, receber dos seus discípulos um auxílio, né, um cuidado, um carinho, uma palavra, mas é ele quem faz todas essas coisas. No momento em que ele era quem deveria receber, então, uma palavra, ele é quem faz isso, mostrando aqui, não só para os seus discípulos, mas para nós também, de que para ele, para Jesus, é mais importante dar do que receber. É mais importante auxiliar do que ser auxiliado. E de que a missão dele, na verdade, ao ser enviado aqui à Terra, é justamente disto, de nos auxiliar, de nos ajudar, de nos confortar, de trazer cura, de trazer libertação. Ou seja, Jesus veio para se doar. E aí, voltando até um pouquinho, né, no texto e inclusive falando um pouquinho até mesmo do que a gente estudou na semana passada, na aula anterior com a Júlia, a verdade é que o clima era de muita tensão. Os principais sacerdotes e os fariseus tramavam a morte de Jesus. Jesus, na verdade, havia operado muitos milagres e sinais e havia ainda ensinado muitas coisas a respeito do reino de Deus. Mesmo assim, os judeus permaneciam incrédulos ou com uma fé assim, digamos, deficiente. Alguns ainda se sentiam decepcionados. Olha como são as coisas. Decepcionados porque achavam que o Messias, Jesus, viria, na verdade, para libertá-los do Império Romano, daquela, digamos, opressão ali, de questão de impostos, coisas humanas. E, na verdade, Jesus não tinha vindo para as coisas humanas, mas para as coisas espirituais. E Judas, então, é revelado, né, como o traidor, segundo o verso 26 do capítulo 13, que nós estudamos na semana passada. Jesus, em sinal de humildade e de serviço, né, se mostrando como servo também, ele lava os pés dos seus discípulos, e aquilo foi algo realmente muito interessante. Nós
Pudemos ouvir muito disso na aula passada, né? As explicações que a Júlia trouxe para nós, todas as informações, todo esse momento. Jesus ainda comunica, né, aos seus discípulos que ele vai, sobre a sua partida, né? Ele comunica sobre isso, de que está próximo e de que eles também não poderiam segui-lo. Quando Pedro se dispõe a dar a vida pelo Mestre, Jesus revela mais uma vez também a sua onisciência, mostrando que, de certa forma, Pedro ainda não estava pronto para isso, né? Pedro ainda não estava pronto para isso. E aí, diante de todas essas situações, né, de todo esse clima, de todos esses acontecimentos, né, esse turbilhão de coisas, obviamente que Jesus está angustiado. Esse não é um momento fácil, né, para ele. O verso 27, por exemplo, do capítulo 12, diz para nós assim, ó: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. E é verdade, né? Mas o Senhor, ele encontra nesse momento de angústia, nesse momento de tristeza, vamos dizer assim também, ele encontra ali mais uma oportunidade, na verdade, de poder ensinar e ajudar aqueles seus companheiros dos últimos 3 anos. Algumas coisas, na verdade, Jesus quer ainda trazer para eles, coisas importantes, né? Que a gente vai estar estudando aqui ao longo da nossa aula de hoje. E sabe, Jesus ele é assim, ele não se cansa de nos ensinar, de nos ajudar, não importa a circunstância, não importa a situação. Como disse, Jesus ele poderia ter agido de maneira totalmente diferente e isso seria totalmente, não seria errado, né? Não seria errado. Mas ele escolhe o contrário. Ele escolhe, como falei, dar ao invés de buscar receber, não é? Porque imagina você conviveu 3 anos, não é, com seus discípulos e além de outras coisas, no meio do seu grupo ter alguém que vai traí-lo, ter alguém que vai entregá-lo às autoridades. Obviamente que a gente sabe de que tudo isso já estava escrito na palavra, tudo isso já era um plano não humano, mas um plano divino. Mas mesmo assim, Jesus conviveu 3 anos com aqueles homens e aqueles homens ainda nesse momento crucial não tinham aprendido tudo ainda a respeito do Mestre. E aí, então, Jesus começa a dizer, né, lá no verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. O nosso coração, na verdade, ele é o local onde ficam guardados os sentimentos e emoções. E Jesus sabia que os corações dos discípulos estavam conturbados e aflitos com os últimos acontecimentos também. O coração deles estava angustiado. Afinal, Jesus vai partir e eles não vão poder ir com ele.
no meio deles, no grupo deles ali, havia um traidor e um que, apesar de se dispor a morrer pelo mestre, o negaria. E logo em seguida, embora eles talvez não soubessem disso, mas os outros também o abandonariam, o deixariam sozinho. Por isso, então, o coração deles, que é o local onde guarda os sentimentos, e Jesus sabia disso, e Jesus então vai afirmar lá no verso 1: não se turbe o vosso coração, não fiquem aflitos ou conturbados, acalmem os seus corações. Da mesma forma que vocês creem em Deus, creiam também em mim. Olhem para mim, vejam. Vocês não dizem, vocês não afirmam que creem em Deus? Creiam também em mim. Creiam, acreditem em mim. E sabe, confiar em Jesus, ter fé nele, pode ser o remédio para curar um coração conturbado, um coração aflito. As crises, elas vêm. Os problemas são inevitáveis. As lutas também. Mas se crermos em Jesus e acreditarmos nele como nós dizemos que acreditamos em Deus, e crermos também no seu poder, ele traz calma à tempestade que nos aflige. Quantas vezes o meu e o seu coração estão aflitos, estão angustiados, parece que o coração vai sair de dentro do peito de tanta dor, de tanta angústia, de tanto problema, de tanta situação. O nosso coração bate de uma forma que talvez, se nós pudéssemos filmar, a gente veria o peito quase que saindo do corpo. Mas o que o Senhor está dizendo é: não se turbe o vosso coração. Acalmem os seus corações. Creiam em mim. Creiam que eu posso fazer diferente. Creiam de que tudo é plano do Pai. Creiam, creiam e creiam. Jesus, então, tá aqui dizendo, né? Não fiquem perturbados pela minha partida. Creiam no que eu vos digo. Eu vou para a casa do Pai. Lá existem muitas moradas. Eu vou, mas um dia voltarei e levarei vocês também para morarem na mansão celestial, na morada eterna. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. É importante a gente ressaltar de que a casa do Pai, a morada celestial, já está pronta para os seus futuros habitantes. Quando Jesus afirma que na casa do Pai há muitas moradas, ele está dizendo que tudo já está pronto e que ele, ao morrer e ressuscitar e voltar para lá, ele está como que tão somente abrindo, né, dando acesso à entrada, né, das mansões celestiais. Essa que há de ser a nossa habitação eterna. Jesus ainda afirma para os seus discípulos que um dia ele voltará para buscar os seus e os levar para habitar eternamente nas mansões celestiais. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, já está tudo pronto. Jesus ele não está dizendo assim, como a gente vê alguns afirmando: olha, eu vou voltar para o Pai agora, e lá eu vou ser como que um grande empreiteiro, um grande construtor, e vou construir uma cidade celestial, e vou fazer muitos quartos, ou muitas casas, ou muitos prédios para
e vou preparar tudo isso para que vocês possam ir morar lá. Não. A morada celestial está pronta desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. O texto segue. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tende visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus, no início aqui do texto que nós começamos a ler, quando ele está falando, quando Tomé começa a falar, Jesus não está respondendo somente a Tomé, né, mas aos outros também. Ele então, porque Tomé diz, mostra-nos o caminho. E aí Jesus diz, eu sou o caminho, o único caminho, e não uma opção de caminho. Se você me reconhecer como caminho, você vai chegar até o Pai. Muitos são os que tentam e buscam atalhos, mas fora de Jesus não tem como chegar ao Pai. E é interessante de que os discípulos ainda não tinham entendido algumas dessas coisas. Jesus ainda diz também o seguinte, que ele é a verdade e única verdade. A verdade anunciada pelos profetas no Antigo Testamento. E aí a gente vê que naquela época, e ainda nos dias de hoje, muitos são os que, ao longo da história, na verdade, se apresentam como sendo a verdade, ou aqueles que estão falando a verdade, mas são verdadeiramente enganadores. E Jesus ainda diz o seguinte, que ele é a vida. A vida, na verdade, está nele. Ele tem poder sobre a vida. Ainda que, mesmo passando pela morte, ele não será derrotado por ela, porque ele é a própria vida. E aí é interessante que quando Tomé pergunta a Jesus, ele diz assim, Senhor, nós não sabemos o caminho, mostra-nos o caminho. E aí Jesus não mostra a ele só que Jesus é o caminho. Jesus dá a ele uma resposta que é completa. Quando Jesus diz que é o caminho, e que ele é a verdade, e que ele é a vida. Então não peguem atalho. Não se guiem por mentiras. E não se entreguem. Não creiam de que a morte é eterna, porque eu tenho poder e eu sou a própria vida. E Jesus ele não responde somente a Tomé, porque Tomé fala e em seguida a resposta de Jesus vem Filipe e também meio que incrédulo, né? Ele vem também pedindo a Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Na verdade, aqueles homens, mesmo depois de andar com Jesus, comer com Jesus, de ver os sinais, os milagres e ainda receber tantos ensinamentos do Mestre, todos os dias que conviveram com ele, ainda não viam a Jesus como sendo o próprio Deus. E se ele não fosse o próprio Deus encarnado, nada do que ele tinha feito até então teria sido feito e daquela maneira. Não é?
E é isso que Jesus, então, na verdade, está aqui informando a Filipe, né? É interessante que Filipe diz: mostra-nos o Pai, e, e isso basta. A presença de Jesus deveria de bastar para eles, mas eles ainda não entendem. E nós também somos assim, né? Somos em muitos momentos os Filipes, né? Do nosso tempo, dos nossos dias. Deus está em todo o tempo conosco, mas estamos como que cegos ou incrédulos, talvez, mesmo vendo as coisas, não é? As obras que ele faz. Nos versos 12, 13 e 14, Jesus vai afirmar assim: olha, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes. Deixa eu voltar aqui, verso 13. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O objetivo, na verdade, de Jesus em todo o tempo é que o nome do Pai seja em tudo glorificado. Em todos os momentos, Jesus dirige a glória ao Pai. Ele está ensinando isto também. E aí, aquele, pois, que crê nele, recebe, e é isso que Jesus está dizendo, né? Que quando ele responde para Filipe que ele e o Pai são um só e que quem vê a ele vê o Pai, esses também, se crerem, hão de receber uma autoridade para fazer as obras que ele fez e obras ainda maiores. Aqui é importante a gente ressaltar de que Jesus não está dizendo de que nós seremos maiores do que ele, ou que os seus discípulos seriam maiores do que ele, ou de que os seus discípulos teriam maiores honras do que ele, maior glória do que ele. Nada disso. Porque o que Jesus está dizendo é de que nós podemos ganhar muitas almas para o reino. A continuação do trabalho que Jesus começou, nós teríamos, e temos tido, né, ao longo da caminhada, muito mais do que 3 anos para poder fazer esta obra. Então, nós podemos ganhar muitas almas ainda para o reino. Podemos pregar o evangelho e darmos testemunho a respeito de Cristo. E assim, vermos vidas sendo transformadas, libertas, curadas pelo poder do Senhor. Pelo poder do Senhor. Essas, então, são as obras maiores, não é? Em termos de volume, mas quantas pessoas eu conheço e você conhece diversas histórias, pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, suas vidas libertas. Quantas pessoas foram ressuscitadas? Quantas pessoas já foram curadas quando alguém orou, quando alguém pediu, quando alguém clamou a Jesus e Jesus operou o milagre, operou transformação. E é isso que Jesus ainda está, na verdade, afirmando aqui para a gente, né? Lá no verso 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus está dizendo aqui de que esses homens, né, os seus discípulos, qualquer coisa que viesse a acontecer dessas coisas maiores que eles teriam poder agora para operar, não seria por mérito deles,
não seria para a glória deles, mas sim para a glória do próprio Jesus, porque é ele quem opera. Então Jesus diz: se pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Muitos, na verdade, são os que sabem que Deus é quem opera segundo a sua vontade, segundo o seu querer, mas fazem propaganda própria, né, de si mesmo, e buscam chamar a atenção e a glória para si. Jesus disse, né, se pedirem em meu nome, eu farei. Não existe, na verdade, aqui também intermediário entre nós e Jesus. Olha, eu vou pedir a fulano, fulano vai interceder, e aí essa intercessão vai chegar até Jesus, e aí Jesus vai dar uma olhada lá e vai ver se pode ou não fazer, se é do querer dele ou não, da vontade dele ou não. Não existe intermediário. Nós temos um contato, uma ligação direta, assim como os discípulos estavam ali e tinham um contato direto, um contato pessoal com Jesus, nós também temos esse acesso. Nós podemos pedir a ele diretamente. Nós não precisamos de intermediário. E hoje, infelizmente, hoje, existem pessoas que têm depositado a sua fé, a sua confiança, ainda que dizem que estão pedindo a Jesus, mas se deslocam por grandes distâncias em busca de homens e mulheres que falam em nome de Deus, que pregam em nome de Deus e que em muitos momentos se colocam até mesmo como Deus. Pessoas que vão a esses lugares, vão a essas pessoas para tocar nas suas vestes, para poder receber alguma coisa como se fosse um amuleto, como se fosse alguma coisa que pudesse servir como sinal para dizer de que eles estão recebendo algo do próprio Deus ou do próprio Jesus. E Jesus está aqui afirmando, ensinando nesse momento tão complicado para os seus discípulos que não precisa intermediário. E de que crer nele e pedir a ele é algo que ele mesmo está instruindo a cada um dos seus discípulos e, por que não dizer, a nós também. O texto continua: se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltareis para vós. Quando amamos ao Senhor de todo o nosso coração, temos prazer em cumprir, então, os seus mandamentos. Não é? Porque se nós não amamos ao Senhor, será que dizer que guardamos os seus mandamentos é algo que estamos fazendo com prazer ou estamos fazendo com o coração pesado? Né? Então, se me amais, guardais os meus mandamentos. Isso é uma prova de amor, né? Guardar os mandamentos do Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre estiveram juntos e presentes conosco desde a criação do mundo. Não existe na Santíssima Trindade uma questão de que um é maior, o outro é menor, um entra em cena e o outro sai. Não, não existe isso. Os três estão atuando em todo o tempo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em todo o tempo, em todas as coisas. Porém, para que nós humanamente consigamos entender, nós fazemos algumas, vamos dizer assim, separações para facilitar o nosso entendimento. Porém,
Nós não podemos nos enganar achando de que o Espírito Santo é menor, de que o Espírito Santo chegou apenas no Pentecoste, achando de que Jesus apenas surgiu quando o anjo visitou a Maria. Não, os três estão juntos desde o início e os três atuam ao mesmo tempo em todo o tempo. Somente fica mais fácil para nós entendermos quando nós vamos observando a sequência da história. E aí, como eu já disse, né? Eles estão conosco desde a criação do mundo. Lembra que lá no início, em Gênesis, diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, segundo a nossa imagem e semelhança, não é? Então, o façamos dá para nós essa ideia de que não era um, senão diria assim: eu faço. Não é? Então, o façamos é já para nos mostrar que isso existe desde o início. E agora Jesus afirma então que o Pai vai, quando Jesus retornar, o Pai vai enviar outro consolador. Jesus é um consolador também, mas o Pai agora vai enviar um outro consolador que vai estar com o seu povo para sempre. O Espírito da Verdade. E só recebe quem conhece Jesus. Né? Quem conhece quem recebe a Jesus é que vai, na verdade, receber esse Espírito da verdade. Portanto, para receber o Espírito, é preciso ter recebido e ter conhecimento do próprio Jesus. Pois quem recebe a Jesus recebe também o Espírito Santo. Existem algumas doutrinas, alguns ensinamentos de que você recebe Jesus e de que depois de algum tempo, talvez você vai receber o Espírito Santo através de algumas manifestações do Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a Bíblia nos afirma. Quando você aceita a Jesus, você já está recebendo também o Espírito Santo. Talvez não esteja recebendo manifestações segundo o Espírito Santo possa fazer, mas você já tem o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo. Não tem como você receber Jesus e não receber o Espírito Santo, porque eles são uma única pessoa. E aí, como é que funciona isso? Olha, eu recebi o Espírito Santo, aí daqui a 10 dias eu vou, ou melhor, eu recebi a Jesus e daqui a 10 dias eu vou receber o Espírito Santo, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Não existe essa distinção. Jesus também está falando aos seus discípulos que a sua partida para junto do Pai, isso é certo, não tem dúvida quanto a isso. E que isso não significa que ele os abandonou como alguém que um pai, vamos dizer assim, que viaja, que vai embora, né, que vai para algum lugar e que deixa os filhos ali abandonados, órfãos, desamparados. Mas Jesus está dizendo que o Pai vai enviar então o seu Espírito, o Espírito Santo, até, né, o Espírito Santo vai ficar com os seus até Jesus voltar novamente para buscar os seus, para voltar e buscar a sua igreja. Isso é o que Jesus está, na verdade, afirmando aqui para os seus discípulos. É provável de que Jesus estivesse falando isso porque ele sabia que os corações dos discípulos estavam aflitos. Eles não poderiam acompanhá-lo. E se eles não poderiam ir com ele, eles deixariam de ter a presença dele, eles deixariam de ter ele com eles ali naqueles momentos, nos próximos momentos de angústia, de tribulação, de situações diversas, mas o que Jesus então está dizendo para eles é: olha, não fiquem com seus corações conturbados, não.
eu vou para o Pai, mas o Espírito Consolador, o outro Espírito Consolador vai estar com vocês em todo o tempo, até que eu volte. Ele vai estar com vocês. Então, fiquem tranquilos, fiquem calmos. E o texto ainda vai continuar nos dizendo o seguinte: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está então trazendo conforto e segurança aos seus discípulos. Ele afirma novamente que ele está no Pai e o Pai nele. E mais uma vez Jesus diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Guardar os mandamentos do Senhor é algo de muita importância. Não foi à toa que Deus nos deu mandamentos, não é? O próprio Jesus falou a respeito dos mandamentos, a respeito de amar ao próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas, de buscar fazer a vontade do Pai e não a nossa. Então, tudo isso, Jesus está então aqui, né, como que falando para confortar, para consolar e para acalmar os corações aflitos dos seus discípulos. E aí a gente segue o texto onde diz assim, observa você só antes de eu ler aqui. Discípulos de Jesus que nós pouco vemos usando da palavra, né, ao longo desse período em que estavam com Jesus, aqui se manifestando de uma maneira assim muito clara, né? E agora no verso 22 a gente vai ver mais um ainda que vai se manifestar. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Os discípulos de Jesus ainda não haviam entendido tudo o que ele falava a respeito de si mesmo e do Pai. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, estão trabalhando juntos desde a criação. Mesmo assim, temos dificuldade de entender e aceitar esse amor, esta graça, esta misericórdia. Jesus vai sim para o céu, mas o Espírito Santo vai continuar a obra do ensino das coisas espirituais, das coisas de Deus e de Jesus. O Espírito Santo, que Jesus está afirmando aqui que vai ser enviado pelo Pai, é quem vai dar continuidade a esta obra que não começou apenas com Jesus, mas começou desde lá da criação. Porque quando o homem lá atrás, em Gênesis, pecou, né, errou, o plano de redenção já começou ali. Deus já estava trabalhando ali em prol de salvar a humanidade. Jesus vem e o plano é posto em prática, vamos dizer assim, e o Espírito Santo continua, então, esta obra, e ele continua, e é o que Jesus está dizendo aqui, ele continua, não é,
a nos ensinar a respeito das coisas de Deus, a respeito das coisas de Jesus. Estamos seguindo aqui já para os últimos versículos e diz assim, a partir do 27 até o final: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Verso 27 começa nos falando aqui algumas coisas muito interessantes, e a paz do Senhor, né, ela não significa apenas ausência de conflito ou tumulto. Essa é a natureza da paz do mundo, né? Se você não tem conflito, se você não tem tumulto, então está tudo tranquilo, está em paz. Mas a paz do Senhor, ela não significa isso. A paz do Senhor, essa paz que Jesus está dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, essa paz de Jesus, ela é refrigério para a alma. É a certeza de que Ele está conosco e está cuidando de nós nos mínimos detalhes. E isso é tudo que precisamos. Quando eu penso nessa paz do Senhor, me vem à mente, e eu queria ler aqui, o que diz o Salmo 23. E aí eu gosto até de fechar os olhos para poder pensar nessa paz dessa forma. O Salmo 23 diz lá no seu início, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E essa parte aqui, a partir do verso 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Isso é paz. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso é paz. Refrigera a minha alma. Isso é paz. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso é paz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Isso é paz. Porque tu estás comigo. Isso é paz. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é paz. Isso é paz, e é uma paz verdadeira, é uma paz real. Essa sim é a verdadeira paz do Senhor. E Ele nos dá, e Ele deixa para nós. Ele vai voltar. O príncipe desse mundo, Satanás, não tem nada a ver com ele nem conosco, mas está em todo o tempo buscando deixar o nosso coração conturbado, aflito, triste, amargurado. Mas o Senhor não quer isto. E aí, concluindo então a nossa lição de hoje, podemos dizer de que Jesus, ele está sempre preocupado conosco. Preocupado de como está o nosso coração, de como está a nossa mente, de como está a nossa vida, de como os problemas, as lutas, as dificuldades, as angústias estão nos atingindo. Mas Ele sempre tem uma palavra de consolo, de conforto, de ajuda para cada um de nós. Por isso, e para isso, Ele nos deixou o Espírito Santo e também a sua paz. Essa paz que excede todo entendimento, né? E ainda, se o amamos, logo guardamos os seus mandamentos. E isso para nós deve ser um prazer, deve ser uma alegria. E ainda,
a volta do Senhor, ela é certa, ela é certa, ela é garantida. Ele virá outra vez. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu queria ainda, fechando aqui, dizer para você, tá com teu coração angustiado, tá com teu coração aflito, tá com teu coração conturbado, não está conseguindo sentir paz, não está conseguindo refrigério diante de todas as situações que estejam rondando a sua vida, talvez até, quem sabe, algum sentimento de coisa muito ruim, né, no seu coração. Peça a Deus, peça a Jesus para que tire isso do seu coração e que você possa ser invadido por essa paz, por esse cuidado, por esse carinho, por essas palavras do Senhor. Deixe o Espírito Santo de Deus tocar você, deixe o Espírito Santo de Deus atuar em você, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer uma obra magnífica na sua vida, no seu coração, e com certeza essa paz vai voltar a fazer parte da sua vida, e você, confiando e crendo, peça em nome de Jesus e tudo vai acontecer. Deus te abençoe, Deus te guarde, proteja. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e que Ele continue conosco a nos ensinar a cada dia através da sua rica palavra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.